nome é Gregório Vicente, mas pode me chamar de Greg. Eu gosto de contar histórias, causos do dia a dia, do nosso cotidiano. E eu estou fazendo uma série intitulada Heróis da Fé, desse livro, de Orlando Boyer, que você pode encontrá-lo nas livrarias ou ouvir em audiobook no YouTube, gratuitamente. Eu vim aqui falar hoje sobre John Patton e eu coloquei um título chamado Entre os Canibais. Isso mesmo que vocês ouviram, Entre os Canibais, fazer missão entre os canibais. Mas onde ocorreu isso, Greg? Ocorreu nas Novas Hébridas, como era chamado, um arquipélago de 83 ilhas no Pacífico, ao sul do Pacífico, a 2.000 quilômetros da Austrália. Era o lugar mais próximo que eles tinham. E ele foi para lá. Mas vamos começar falando do seu nascimento. Ele nasceu na Escócia, tão longe da onde ele iria. Ele nasceu e foi o quarto filho de 11 irmãos. Seus pais eram muito devotos. James e Janet Patton eram muito devotos ao Senhor, principalmente seu pai, que orava 3 vezes por dia e fazia cultos caseiros. Isso mesmo, cultos caseiros. Você tem feito culto caseiro em sua casa? Eles faziam culto caseiro e ajoelhados. Seu pai nunca deixava de orar pedindo, intercedendo por seus filhos. E ele já tinha colocado no coração e designado seu filho, em especial o John, para ser missionário. E ele ajudava o pai na oficina, porque o pai tinha uma oficina de meias, uma fábrica de meias, e havia alguns teares especiais, e com esse tempo que ele passou com o pai, ele aprendeu muito, mas muito em mexer máquinas, em arrumá-las, e isso lhe trouxe uma bagagem para o futuro. Mas quando ele começou a ter um encontro com Deus verdadeiro foi aos seus 12 anos. E aos 12 anos ele teve no seu coração a presença do Senhor Jesus. E aquilo que o pai orava para ele aconteceu. Ele sentiu no seu coração em ser missionário em lugares aonde ninguém tinha ido. Bem, aí a juventude dele. Como é que foi a sua juventude? A sua juventude, ele partiu para uma cidade próxima, Glasgow, que era a maior cidade, na época mais populosa, da Escócia. Só que ele precisava caminhar quase 60 quilômetros e depois pegar o trem para chegar até Glasgow. Não era fácil, não. E os primeiros quilômetros que ele fez, os primeiros 9 quilômetros que ele fez, o seu pai o acompanhou. E eles foram orando. E quando se despediram, se abraçaram, e os dois sabiam que aquele abraço seria para que ele pudesse seguir os propósitos de Deus. E lá em Glasgow, ele começou a trabalhar em alguns lugares, mas o mais importante é que ele começou a aprender e se dedicar no college, fazendo tanto a parte médica quanto a de teologia. Ele começou a aprender o hebraico e também o latim, mas ele precisava era estar mais perto de Deus. Ele lia a Bíblia sempre e a estudava. E participou de uma missão na cidade de Glasgow, uma missão urbana na cidade, para ajudar os alcoólatras, os viciados em bebida, que era muito constante naquela época. E ele permaneceu nessa obra durante 10 anos. Ele era evangelista ali, na própria cidade. Mas o seu coração estava ligado em missões. E ao ouvir uma pregação e um chamado para irem para as Ilhas Hébridas, lá no sul do Pacífico. Ninguém queria ir. E ele ouviu essa pregação.
mas ele também ficou indeciso, ele não sabia o que fazer sem orar antes para Deus. E ele orou para Deus. E aquilo tocou tão forte que ele falou, o que está escrito ali em Isaías 6, versículo 8, a resposta no final do versículo diz assim, ó, eis-me aqui, envia-me a mim. E ele sentiu isso. E se reuniu com o Dr. Bennis, que era o pregador daquele dia, procurando missionários, e ele falou, eu vou para lá. Bem, todos tentaram destituí-lo dessa ideia, inclusive a sua própria família, os seus irmãos. Um deles falou, não, você não vai para lá porque você sabe que aquela região é cheia de canibais, você vai ser devorado. Porque tinham notícias que alguns missionários já tinham sido mortos e devorados, eles e a família. E ele dizia o seguinte, bem, um dia eu haverei de morrer. E quando eu morrer, meu corpo será enterrado e será devorado pelos vermes. Se for para fazer a obra do Senhor, eu posso morrer e ser devorado por quem quer que seja, porque depois meu corpo será glorificado e eu estarei com o Senhor. Então essa não era a preocupação de John. Ele também dizia o seguinte, que ele era imortal até findar a sua obra aqui na Terra. Eu acho que todos nós temos que pensar assim. Nós somos imortais até findar a obra do Senhor Jesus aqui na nossa terra, aqui na terra para nós. O que podemos dizer sobre tudo isso em relação a uma viagem tão longa? Só podemos dizer o seguinte, antes dele ir, ele foi designado missionário e também colocado numa função como missionário nas ilhas ao sul do Pacífico. Ele, nesse período, um mês depois de ser ordenado como ministro do Evangelho, ele se casou com Mary Ann e partiram imediatamente para as ilhas do sul, na Oceania. Bem, a viagem demorou quase 6 meses. Ao chegarem, eles foram direto para uma ilha chamada Ilha de Tanna. E essa ilha havia os indígenas muito pobres. Tinham os seus... a sua sociedade em si tinha uma cultura muito estranha, que era de todos os maridos que morressem, as suas mulheres também eram mortas, estranguladas. E também existia o infanticídio, a morte de crianças. E também o canibalismo quando derrotavam os seus inimigos em alguma guerra ou alguma peleja. E ele, vendo isso, ele começou a orar por aquele povo. E durante o primeiro ano foi muito difícil. E logo em seguida, eles partiram em 1858, ele estava com 33 anos. Em 1859, a Mary Ann ficou grávida e deu à luz a uma criança. Mas ela, depois de 2 semanas, ela já tinha tido malária, ela não resistiu e morreu. E também o seu bebê, depois de 15 dias, também faleceu. E como resistir a isso? Ele, John, sozinho agora, sem sua esposa, sua ajudadora fiel, sua companheira, e nos braços do seu filhinho. Bem, mas isso ele não desistiu, ele não parou. Ele permaneceu mais 1 ano ali, mas a perseguição foi muito grande. Afinal de contas, eles faziam muita feitiçaria por causa dos seus deuses. Eles adoravam vários deuses, mas eles queriam sempre achar um bode expiatório por qualquer coisa que acontecesse na ilha que não fosse de bom. Um dia eles estavam querendo matá-lo porque não chovia e era uma época de seca. A ilha já tinha pouca chuva, mas John orou
E começou a chover. E aí olharam ele diferente, mas choveu tanto que atrapalhou a colheita. E aí novamente os caciques, né? O cacique e seus ajudantes, vamos dizer assim, espirituais, acharam de novo ele como bode expiatório e queriam matá-lo. Mas o cacique tinha se tornado amigo dele e falou: olha, é melhor você sair daqui antes de ser morto. E ele teve que sair, e saiu às pressas. Ele ficou até 1861 e partiu para a Austrália, que era ali do lado. 2.000 quilômetros para ele era do lado, né? E ele chegando na Austrália, ele entrou numa igreja que ninguém conhecia. Ninguém o tinha visto, ele não tinha visto ninguém. E ele pediu a palavra, e deram a palavra para ele. E ele explicou tudo o que estava ocorrendo, tudo que ele fazia. E as pessoas começaram a se admirar. Admiraram tanto a ele, que essa igreja, essa comunidade, participou da sua vida missionária durante os outros 45 anos da sua vida. Pois ele tinha nascido em 1824 e faleceu em 1907, com 82 anos de idade. Mas ele antes precisava mais recursos. Conseguiu navios e pessoas para ajudar aquelas pessoas que estavam tão perdidas, aqueles indígenas tão longe de Deus. Em 1863, ele teve que ir até a Escócia. E lá ele ficou até 1864 e casou-se novamente. E desse casamento ele teve 10 filhos. Casou com Margaret. Durante a sua vida eles tiveram 10 filhos. E ele casou e lá da Escócia ele voltou para as ilhas do sul da Oceania. Oh, que maravilha fazer tudo de novo, mas ele sabia dos riscos que ele ia ocorrer. Mas dessa vez ele não foi para a ilha Taná. Ele foi para outra ilha, uma ilha menor, chamada Aniwa. Era uma ilha menor, mas uma ilha mais perigosa. Não tinha tantos estrangeiros. E na ilha vizinha tinham matado um casal de missionários e também devorado seus corpos. Mas ele ficou lá. E ele ficou durante 6 anos. E naquela ilha não chovia. Chovia muito pouco. E quando chovia, tinha poucos lugares onde se reservava água para beber, água potável. Eles viviam, era de água de coco. E ele falou o seguinte: vou fazer um poço. E começou a fazer um poço. E eles começaram a olhar para ele de como fazer esse poço. E ele fazia o poço porque eles não conheciam o poço. Aquela ilha não conhecia. E aí eles diziam: como é que pode chover de baixo? Eles não entendiam que a água estava no subsolo. Eles achavam que a água vinha de chuva. E como poderia vir de chuva de baixo? Então eles diziam: esse é louco mesmo. Ele quer que a chuva nasça de baixo. Impossível. E ele começou a cavar. Até que alguns foram ajudá-lo. Mas houve um princípio de desmoronamento no poço e eles pararam e não ajudaram mais. E ele cavou 6 metros sozinho e brotou água. E ele estava muito preocupado. E se aquela água fosse salubre, fosse salgada? Mas mesmo assim, ele tinha fé no coração e todos que estavam na ilha viam as suas orações. E quando ele experimentou a água era doce. E ele sentiu um amor tão grande por aquela comunidade, por aqueles indígenas. E ele saiu e foi levar água para o cacique. Mas o cacique falou: como? Chuva de baixo? Não dá. A chuva só vem de cima, só vem do céu. Ele falou: não, experimente.
O cacique, sentindo atemorizado por aquilo, ele foi bebendo aos golinhos e aí ele viu e percebeu. E ele falou: nossa, é água doce, é água boa. O Deus de amor de John ouviu as orações dele e aí receberam ele. E isso trouxe vida e paz naquela comunidade. E ele pôde escrever até os evangelhos na língua daquele povo, porque ele teve que aprender a língua e começar a escrever uma língua que nem existia escrita. Ele precisou fazer toda a gramática. Veja como isso é importante. Quando a gente faz a obra de Deus, Ele nos ajuda em tudo. Ele faz milagres diários. Ele já tinha sido salvo em Taná de outros indígenas que tentavam matá-lo e sempre as flechas eram desviadas. A sua missão era muito grande. Bem, para vocês perceberem o fato ocorrido, essa ilha toda, que era menor, mas toda a sua população se converteu ao cristianismo e foram criados ali crentes da terra, isso mesmo, crentes nativos que levaram o evangelho para todo aquele arquipélago. E até hoje, a população daquele arquipélago, que hoje chama Vanuatu, 85% são cristãos, por causa de um missionário que não desistiu. Ele continuou lá na ilha, depois ele voltou para a Escócia, mas o seu filho, um dos seus filhos, continuou lá fazendo missões. Como é importante nós fazermos a nossa obra de Deus com a nossa família, com os nossos filhos. É muito importante. Essa é a história de John Paton. Se vocês gostaram, deixe um like. Lembre-se o seguinte: tudo que é feito para Deus, sempre Ele vai estar junto. Quero também que vocês nos sigam nas nossas redes sociais, que dê um like, né, lá no botãozinho. Também nos sigam no nosso site, que é www.mensagediaria.com.br, que vai ter um resumo dessa história toda, baseada em Orlando Boyer, no seu livro Heróis da Fé. Também, se vocês quiserem nos ajudar, nós estamos disponibilizando esse livro na Amazon, que vocês podem adquiri-lo. Chama-se Código de Cristo, Decifre Você. É um romance histórico, evangelístico, a história de um arqueólogo que vai trabalhar na Jordânia. Uma história muito interessante. E também, se vocês quiserem já começar evangelizando as crianças, as suas de casa, né? Quem é pai, quem é avô, quem é tio, meu filho fez esse livreto, esse livro, que é a oração do Pai Nosso e do Salmo 23 para as crianças, todo ilustrado. E também com sinais. Como ele ora com as suas filhas, ele fez sinais e uma maneira diferente de falar com as crianças através dessas duas orações. Você vai receber isso com muita alegria e vai poder evangelizar. Bem, se vocês gostaram dessa história, participe de outras conosco. Até mais.